Olá, meus amigos, boa noite. Estou eu aqui de novo para falar hoje, tentar começar a falar um pouco do livro de Apocalipse. Eu tinha feito uma introdução de meia hora semana passada, mas aí aconteceu um problema, tudo se perdeu, já estava todo editadinho, bonitinho, mas é assim mesmo, acho que eu preciso estudar um pouco mais, né? Então hoje eu vou trazer só uma pequena introdução, vai ser bem rápido, porque esse livro, ele é um livro muito complexo, é muito difícil de ser entendido, existem várias linhas de estudo e existem muitas interpretações. Então, quando você escuta falar... Apocalipse é um tema que é bem atual, né? Esse ano, principalmente, em que todos os assuntos convergem para o fim do mundo. Então, o Apocalipse está sempre nos trend topics, toda vez que acontece uma catástrofe, né, como aconteceu agora, a gente está desde março sofrendo com o coronavírus, e também recentemente teve aquela questão da nuvem dos gafanhotos, né, que estava com perigo de vir para o Brasil, outra que foi um tornado que causou uma série de estragos lá no sul do país, e várias outras coisas, teve enchente no Japão e diversos outros eventos catastróficos. Então eu queria falar um pouco disso. Vou trazer a etimologia da palavra, mas eu costumo dizer, e eu até me manifestei nas redes sociais há algumas semanas, que para o cristão todo dia é dia. Pode ser o dia do retorno de Jesus Cristo. Então nós precisamos ficar preparados para isso. E diariamente, a busca pela santidade ela é diária. Então, para o cristão, qualquer dia pode ser o dia de retorno. Nós somos muito levados a querer dizer que as coisas que estão acontecendo é o prenúncio do retorno de Cristo. Porém, o próprio Evangelho nos adverte sobre isso. Só quem sabe o dia do retorno de Jesus é o Pai. Né? Nós não sabemos nem o dia nem a hora. E existem várias parábolas que falam a respeito da preparação para o tão esperado dia. Então hoje eu vou começar de um jeito diferente. Semana passada eu tinha feito isso também. Então eu vou começar orando com vocês. Até agora eu não fiz nenhuma oração durante a minha gravação. Eu faço antes de gravar, durante os meus estudos, eu peço a Deus direcionamento. Então para esse tema, eu senti essa vontade no meu coração de fazer uma oração junto com vocês. Então eu vou fazer a oração e aí já vou começar nessa pequena introdução. Agora. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, nesse momento, para aprender mais de Ti, da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que toda a semente da Palavra que vai ser semeada hoje possa crescer, se desenvolver e dar muitos frutos para o reino de Deus. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, puxando a etimologia da palavra, a palavra Apocalipse, ela vem do grego, significa revelação. Significa revelação. Então ela vem do verbo grego kalipto, que significa cobrir, e da junção com uma preposição grega, que é o apo, que indica um afastamento, né? Des. E tem também a referência a uma palavra grega que chama-se apokalupten, que significa tirar o véu, no sentido literal, uma revelação. Então apocalipse significa revelação. Qual é o véu? Qual é a revelação que esse livro veio trazer para nós? Então, quando você fala de Apocalipse, ele está sempre relacionado a eventos catastróficos, coisas ruins, como desgraça, terremotos, destruição, desolação, o fim do mundo mesmo. Porém, para nós, essa mensagem ela não é uma mensagem ruim, ela é uma mensagem boa. Apocalipse, a revelação, ela é uma mensagem de esperança. Vocês ouviram direito, é uma mensagem de esperança. A mensagem revelada ela tem o sentido de revelar a esperança e a perseverança e a vitória em Cristo. Ela é um convite ao arrependimento e um chamado à conversão. Então, esperança, não medo. Então, o Apocalipse, ele traz uma mensagem de esperança, não de medo. Infelizmente, hoje, nós vemos muitas pessoas fazendo mau uso da palavra e utilizando para enganar as pessoas. Elas usam a palavra de Deus para causar terror, para causar medo e assim conseguir alguns benefícios. Porém, até isso está escrito, né? Esses são os ditos falsos profetas. Então, esse livro de Apocalipse, quando ele foi escrito? Em que contexto foi escrito? É importante falar que esse livro ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Né? Ele estava lá no Mar Egeu. O contexto histórico desse livro, ele retrata um momento difícil para a igreja. Era um momento que a igreja estava sendo muito perseguida. Isso nos leva lá para o ano 100, lá no século I. Então, nessa época, quem era o imperador de Roma era o Domiciano, que era conhecido por ser muito cruel. Então, esse livro, ele vem como um alento, né, para os seguidores de Cristo. Eles estavam vivendo uma história difícil de perseguição, tanto pelos judeus quanto pelos pagãos, e também pelo Império Romano. Mas qual é a revelação? O que foi dito? O apóstolo João, ele atestou o testemunho de Jesus. Então, ele serviu de testemunha. São revelações feitas por Jesus Cristo.
diz também que o conteúdo foi revelado por anjos, daquele que é, que era e que há de vir. Eu gosto muito dessa passagem, dessa explicação, daquele que é, que era e que há de vir, porque eles nos faz ter a ideia de, nos leva lá pro Gênesis, quando Deus se revelou a Moisés e falou a ele, quando ele deu a missão para Moisés, Moisés falou assim, mas quando me perguntarem quem me mandou, o que eu responderei? Deus falou para ele assim, diga que eu sou, o eu sou me mandou. Isso está lá, não é Gênesis, é Êxodo. Êxodo 3, o grande eu sou. Então eu vou ler aqui para vocês capítulo 1, os primeiros versículos do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para comunicar a seus servos o que deve acontecer em breve, e que manifestou enviando seu anjo a seu servo João, o qual atestou como palavra de Deus, testemunha de Jesus Cristo, tudo o que viu. Feliz quem lê e felizes os que ouvem estas palavras proféticas, se puserem em prática as coisas aí escritas, pois o tempo está próximo. Então, eu li o capítulo 1, versículos de 1 a 3 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito no ano 100, depois de Cristo, lá no século I. Nessa época, a igreja, os cristãos estavam sendo muito perseguidos cruelmente pelo imperador Domiciano. Então, era um momento muito difícil para a igreja. E essa carta, essa revelação, ela veio como alento aos cristãos daquela época, né? Que eles viam que viviam uma difícil história de perseguição, tanto pelos judeus, quanto pelos pagãos, quanto pelo próprio Império Romano. Então, mas qual é a revelação? Ao apóstolo João foi dada a revelação por meio de anjos de uma mensagem para a igreja, né, que diz que daquele que é, que era e que há de vir. Eu gosto muito dessa descrição, porque ela nos faz lembrar, conforme a palavra, de que Deus, ele é. Deus não existe, ele é. Conforme foi dito lá no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Jesus falou a Moisés, que ele se apresentou como o grande eu sou. Então, a João foi revelado as coisas que aconteceriam em breve. Os cristãos da igreja primitiva acreditavam que Jesus voltaria logo após a sua ressurreição. Ele subiu aos céus e eles acreditavam que seria uma coisa que aconteceria assim imediato. E com o passar do tempo eles percebiam que não seria bem assim, né? A igreja continuou sendo muito perseguida e a história foi se desenrolando. O apóstolo Paulo também acreditava que ele ainda iria ver em vida o retorno de Jesus. Porém, também o Espírito Santo revelou a ele, mais na frente, que não cabe aos homens saber nem o dia nem a hora, mas somente ao Pai. E conforme eu falei no início do vídeo, todos os acontecimentos catastróficos que nós temos vivenciado, eles nos levam a esse direcionamento de querer, dessa inclinação, de querer falar que Jesus está aí, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Porém, a própria palavra de Deus, ela diz que não cabe a nós. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, nós devemos estar preparados, buscando que as nossas vestes estejam alvas perante a Cristo, porque qualquer dia pode ser o dia. O livro de Apocalipse, ele foi escrito em formato de carta. E ela tinha um destinatário, que foram as 7 igrejas da Ásia. Eu até anotei ali, mas depois eu vou falar para vocês. Tem uma curiosidade a respeito do Apocalipse, que todo mundo já ouviu falar na palavra Armagedon. E essa palavra, ela foi traduzida de maneira errada. O livro diz que haverá uma batalha, a reunião dos exércitos ela se dará às margens do Armegido. Armagedon. Então foi um erro de tradução e a palavra ficou Armagedon como nós conhecemos hoje. Nós não podemos confundir o livro de Apocalipse com o gênero literário apocalíptico, né, que é um gênero que utiliza muita simbologia, muitos números, também tem cunho profético relacionado ao fim do mundo. Apocalipse não é o único livro com esse gênero, com essa característica desse gênero literário. Outro que nós podemos citar é o livro de Daniel, que é um livro que é muito complexo também de ser entendido. Tem algumas profecias que as pessoas os grandes estudiosos tentam decifrar até hoje, né? Então, no livro aparecem muita simbologia. O gênero apocalíptico é uma espécie de profecia muito comum na Bíblia, que também foi utilizada nos livros de Ezequiel, Zacarias e no livro de Daniel. E também é encontrado no Novo Testamento, né, que também tem trechos que possuem caráter apocalíptico, como o discurso escatológico de Mateus 24. Então, escatologia, ela é o estudo dos eventos do fim do mundo. Então, se você procurar aí no Google o que é o significado de escatologia, você vai encontrar essa referência. E esse evangelho de Mateus, ele narra de uma maneira assim, bem sucinta, porém bem objetiva, a respeito dos eventos relacionados ao retorno de Jesus Cristo. Inclusive, eu estou até fazendo um curso lá com os irmãos da igreja Holiness a respeito dos eventos do fim do tempo, né? Um curso de escatologia. Então, esse gênero literário apocalíptico, ele usa muitos símbolos, muitos números. Parecem muitas palavras que elas são utilizadas não com o próprio significado dela, né? Mas elas têm uma outra representação. Então, aparece o dragão, o cordeiro, a cauda, o sol, a lua, estrelas, águas, ventos, chifres,
Babilônia, meretrizes, cálices. Então ela tem uma série de símbolos, né, que tem um significado diferente do que a palavra realmente diz, né? Uma coisa importante a respeito desse livro de Apocalipse, e aí é uma referência, uma observação minha, é importante dizer que ele diz o seguinte, que Jesus vem com as nuvens, ele vai descer do céu com as nuvens, todo o olho verá, né? Tem até aquela música, todo joelho se dobrará. Então todo olho verá, todo joelho se dobrará, e as nações do mundo se lamentarão. Então, quando estiver para acontecer o retorno, né, de Jesus Cristo, a parousia, ela deve acontecer dessa maneira. Então, onde você estiver, qualquer lugar que você estiver, você vai ver que Jesus Cristo está voltando. E qual é o significado do número 7? O número 7 ele aparece diversas vezes no livro de Apocalipse. O número 7, ele significa perfeição, plenitude. Ele é o símbolo da totalidade. Quando Jesus criou o mundo, no 7º dia, ele descansou. E o que isso quer dizer? Faz uma menção à perfeição. E também esse número aparece em outros livros, como lá no Gênesis, onde José interpreta o sonho do faraó. Ele teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas gordas significavam os anos de fartura, de abundância. E as 7 vacas magras significavam a escassez. E em vários outros livros também aparece o número 7, como quando Jesus disse que nós devemos perdoar as pessoas 70 vezes 7, né? Usou o múltiplo de 7 para falar sobre perdão. Os israelitas também passaram 70 anos no cativos na Babilônia. E outro ponto que eu achei interessante a respeito desse, conforme eu fui estudando a Bíblia, foi que Jerusalém foi destruída no ano 70 d.C. Outro múltiplo de 7. No livro de Apocalipse, o 7 aparece diversas vezes. Parece que ele aparece 54 vezes. Então, aparecem como 7 Espíritos de Deus, que remete à plenitude, ao Espírito Santo. As 7 estrelas na mão direita, que são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, que são, vou falar para vocês, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E também em vários outros pontos, como 7 selos, 7 olhos, 7 trovões, 7 mil, 7 chifres, 7 pragas, 7 lâmpadas, 7 taças e por aí vai. O livro de Apocalipse ele é muito complexo, então não dá para explicar tudo em apenas um vídeo. Até para falar das 7 igrejas, cada uma tem uma mensagem muito especial para a igreja, e cada capítulo, cada carta endereçada a uma igreja, ela tem muito significado. Então tem muitos pontos para ser abordados, eu espero conseguir fazer isso em outros vídeos. Então eu não vou falar das 7 igrejas agora, porque tem muita coisa para ser falada. Como eu falei anteriormente, existem muitos estudos a respeito desse livro, porque ele usa uma linguagem muito difícil de ser interpretada. E alguns estudiosos eles dizem que existem 4 maneiras de interpretar o Apocalipse. Vou falar de uma maneira bem resumida. Uma é o preterismo que vem do pretérito, né? Eles acreditam que as profecias já aconteceram no passado. 2, a futurista, que tudo irá se cumprir no futuro. 3, a historicista, que as profecias vão acontecendo ao longo da história, até culminar na vinda do Senhor. E o 4, que é o idealista ou eclético, que o Apocalipse fala de princípios gerais constantes na luta do bem contra o mal, e que as profecias se cumprirão espiritualmente. É importante falar que esse livro de Apocalipse ele é um livro atemporal. Por que atemporal? Porque desde que Jesus subiu aos céus, essa mensagem, ela acompanha a vida da igreja durante todos esses 2000 anos, esses 2000 anos que a igreja espera o retorno de Cristo. Então, para cada momento histórico, ela tem uma mensagem diferente. Assim é também com a palavra de Deus. Quando você lê um livro e lê um versículo, você entende de uma maneira, e aí quando você vai ler novamente, em outro momento, aquele versículo, a sua visão espiritual, ela se abre e você consegue enxergar outras mensagens, outros significados dentro daquele mesmo versículo. Então, esse livro... Então, existem muitas interpretações, existem muitas linhas de estudo. Eu falei das 4 formas de interpretar o Apocalipse, porém, existem várias outras classificações em relação ao momento em que acontece a grande tribulação, o momento em que acontece o arrebatamento e o retorno de Cristo. Então, existem muitas divisões e subdivisões. É bastante complicado, mas mais na frente, quem sabe a gente possa bater um papo sobre isso. Bom, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que esse livro, ao contrário do senso comum, como eu falei no início, que remete só à desgraça, ele anuncia, sim, coisas ruins que aconteceriam. Porém, ele comunica a esperança. Qual é o significado? O livro se apresenta como se fosse uma carta. Então, esse livro comunica a esperança. Aconteça o que acontecer, os filhos de Deus estarão seguros no Senhor, ou seja, em Jesus Cristo, pela graça.
E ele faz o alerta: retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Durante toda a história da igreja, os cristãos foram perseguidos. E esse livro diz o seguinte: aconteça o que acontecer, a igreja, os filhos de Deus, triunfarão em Cristo. Aguente firme, que ninguém tome a sua coroa, nenhuma dificuldade, nenhum problema. Quem são os filhos de Deus? Eu já falei isso num outro vídeo. Existe uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Criatura de Deus, porque todos fomos criados, assim nós acreditamos que todos fomos criados por Deus. Para você ser um filho de Deus, como que isso acontece? Anteriormente eu falei que ela acontece, para você se tornar um filho de Deus, acontece mediante a fé. Então, para você ser considerado um filho de Deus, você precisa primeiro crer que Jesus é o Filho de Deus. Se arrepender dos seus pecados, crer e receber Jesus Cristo no seu coração. Como que você recebe Jesus Cristo no seu coração? É fazer dele o Senhor da sua vida. É ele que vai guiar a sua vida. Você vai se guiar pela palavra, pelos ensinamentos que Jesus Cristo deixou na Bíblia, na palavra de Deus. Então você precisa crer e receber. E isso nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, conforme está escrito lá em João 1, versículo 12. Então, este livro, ele nos chama para nós voltarmos a Deus, voltar-se para Deus, confessar Jesus Cristo como Salvador e ser batizado em nome de Jesus. Ele vai falar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso mediante a fé. Para finalizar, o epílogo é o seguinte: o livro se apresenta como se fosse uma carta. Traz no início o endereço e no fim uma saudação. É dirigido às 7 igrejas da Ásia, sendo 7 um número universal que evoca a plenitude. Pode-se pensar que o autor queria dirigir-se a todas as igrejas cristãs do mundo. Essa é uma outra característica de Apocalipse. Ele começa dizendo de quem recebeu as revelações e o que elas manifestam. Vem depois uma primeira sessão de caráter profético, que consiste em 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Em cada uma das cartas é dada uma apreciação sobre a situação espiritual da comunidade. Então, cada igreja dessa estava passando por um momento específico. E até hoje, essas cartas, elas trazem muitas mensagens para a igreja. A igreja, eu falo, a comunidade cristã, faz um apelo à conversão, às vezes acompanhado da ameaça de um castigo, e por fim é feita uma confortadora promessa. Em quase todas as cartas há sempre um elogio e há uma repreensão. Tem, se eu não me engano, só uma única igreja que não recebeu repreensão. A segunda sessão, propriamente apocalíptica, ela abre-se com a visão da liturgia celeste, durante a qual Deus entrega ao Cordeiro o livro que contém o plano divino a ser executado. É anunciada uma invasão de bárbaros trazendo os males da guerra, da fome e da peste. Capítulo 6. O capítulo 7 é uma espécie de interlúdio, mostrando como os eleitos de Deus são preservados dos castigos. Em vez de destruir imediatamente os rebeldes, Deus lhe envia uma série de pragas como advertência. Olha que interessante, guarda isso na memória. Como aconteceu no tempo de Êxodo. Não surtindo efeito esses avisos, como está acontecendo hoje, que continua acontecendo todas as catástrofes, os sinais, e as pessoas continuam cegas, continuam não se arrependendo dos seus pecados e não se voltando para Deus. Em vez de destruir imediatamente os rebeldes, Deus lhes envia uma série de pragas como advertência, como aconteceu no tempo do Êxodo. Não surtindo efeito esses avisos, Deus procede à eliminação dos ímpios, o que provoca lamentações sobre a ruína dos maus e cânticos de triunfo no céu. Finalmente, tem lugar a ressurreição dos mortos, o julgamento e o estabelecimento do reino definitivo de Deus. Eu gostaria de lembrar que Jesus Cristo já está reinando. Porém, o reino definitivo se dará quando ele retornar, que foi a mensagem que ele deixou para nós. Ele disse que ele retornaria, que ele desceria dos céus. Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Mesmo em tempos de crise, nós não podemos esquecer disso. O que a igreja espera? Qual é o maior desejo da igreja? A igreja somos nós, sou eu, sou você. O maior sonho da igreja é poder sentar à mesa com Jesus Cristo, poder ver ele voltar e cear com ele. Então o Apocalipse não traz uma mensagem ruim, porque ele fala da volta de Jesus Cristo e do triunfo de Jesus sobre todo o mal, quando ele vai acabar com todo o mal e estabelecer o seu reino definitivo, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou começar falando das cartas das igrejas. Eu vou começar pela primeira igreja, falando das 7 cartas, e vou começar falando da carta à igreja de Éfeso. Então espero que vocês fiquem com Deus. Não esqueçam de orar antes de dormir, orar diariamente, ao abrir os seus olhos, ao acordar, dar graças a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia que Deus te concedeu para escrever a sua história, para transformar o mundo, para mudar a vida de alguém, para fazer o bem. Fiquem com Deus. Boa noite.